Apaixonado por Aracaju, cidade onde nasceu, desde cedo ele começou a demonstrar interesse por animais e pela natureza. Breno Viana de Mendonça, Breno Garibaldi, é arquiteto e urbanista e hoje também um dos 24 vereadores por Aracaju. E é com ele que o ID Aracaju conversa nesta edição. Seja bem-vindo, vereador, ao ID Aracaju. Obrigado, Xandra, pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho mais de mim para vocês. Muito bem. Vereador, a gente quer começar esse nosso bate-papo, né, querendo saber um pouco da infância de Breno Garibaldi, né? Por onde Breno Garibaldi passou, estudou, quais as lembranças que guarda dessa infância? Sou meio chorão, viu? Daqui a pouco começar a chorar aqui. Não tem problema não, pode ficar à vontade. Então, minha infância, eu morei no bairro da Atalaia com meus pais também, morei na 3 de Julho, morei no São José, que é onde eu moro hoje, voltei para onde eu morei na minha infância. E tinha minha família é grande, né? Então, muitos primos, muitos tios, minha mãe tem 10 irmãos, então... É, porque você só tem uma, Juliana, eu né? só tenho uma irmã, mas a família da minha mãe é muito grande, então junta tudo. A gente fala que qualquer festinha de família é casa cheia, então a gente sempre viveu dessa forma, todo mundo junto, família muito grande e muito unida, que é muito importante. E quais eram as brincadeiras que Breno tinha na infância? Eu nunca fui de videogame, nunca fui muito de televisão, sempre fui muito de rua e de querer brincar de pega-pega. Meus pais Ralou muito o joelho? Ralei um monte de joelho, andar de bicicleta, que é a paixão que eu ainda tenho até hoje. Mas na Atalaia Nova, onde meus pais têm casa, e minha infância foi desse jeito, assim, vendendo manga, que eu catava as mangas para vender manga, e gostava muito de interagir, de estar na rua, nunca fui muito de estar em casa com videogame, nem com televisão, eu dizia que eu era uma criança meio velha, ficava ouvindo a conversa dos adultos. E como era a relação em casa com os pais, né, com Lívia, a mãe, que é professora, com o pai, Garibaldi, e com a irmã Juliana? Sim, a relação é muito boa. Assim, eu e minha irmã, a gente brigava muito quando era pequeno. Tinha muito ciúme um do outro? Eu digo que ela tinha muito ciúme de mim. É meu filho mais novo, né? 4 anos de diferença. E quando ela começou a namorar, não teve ciúme não dos namorados dela? Nossa, eu tinha muito ciúme do namorado dela. Coitado, o primeiro namorado sofreu com a gente. E ela começou a namorar cedo, acho que ela tinha 13 anos quando começou a namorar e a gente eu era, assim, não saía da cola dela não. Onde Breno estudou na infância? Eu estudei no Babylândia, no início, e depois no Colégio Salvador, que é onde eu tenho minha referência, assim, e tudo que eu trago da infância foi do Colégio Salvador, e onde eu carrego meus amigos até hoje de lá. O Breno disse que já não gostava muito de videogame, que era mais de rua, de correr. Subia muito em árvore. Subia, né? Para tirar as mangas para vender. Subia muito em árvore, lá na casa da gente da Tranova, a gente fala que é uma casinha no meio do mato, e é isso, essa relação com a natureza vem desde cedo. Fazia isso sozinho, junto com os primos? Junto com a primaiada toda, a gente se juntava para fazer isso. Aí eu era, assim, porque tem os primos mais velhos, que era o pessoal que andava com minha irmã, então eu era o café com leite, essa fase eu não gostava muito não, né? Mas aí depois, e tem os primos mais novos também, assim, da mesma faixa etária que a gente andava muito junto. Você falou de Atalaia Nova, também aproveitava muito a praia, nunca foi ligada a surf, não? Não, minha mãe teve uma época da gente surfar de mori, né? Um moribote que a gente pegava um bocado, mas era mais no jacaré mesmo. Jacaré. Nunca me arrisquei muito a subir em prancha, não. Já tentei, mas deu muito trabalho e eu desisti. Mas curtia a praia? Curtia e curto, gosto muito de praia até hoje. Breno é adepto a esportes? Quais gosta de praticar? Meu pai jogava muito futebol, então ele sempre achou que eu ia pro caminho dele, mas nunca dei muito certo com a bola. Eu dizia que minhas pernas eram tortas, nunca deu muito certo. Mas eu tentei vários esportes, mas nunca me aprofundei em nenhum. Mas joguei vôlei no colégio um bom tempo. Sou pequeno, então não tinha muito para onde ir, né? Não deu nem uma esticadinha jogando vôlei, porque era o levantador. Não, eles achavam que eu ia crescer, né? Porque meu pai é alto, tem 1,80 m, aí me botavam nos esportes todos, mas não teve jeito, fiquei nesse tamanho mesmo. Eu puxei a mãe. Puxou a mãe, né? É a genética, a gente não explica, né? Acontece. É verdade que Breno não gostava de comer quando era criança? Não gostava de comer não. Dava um trabalho, dava pega para comer. Mas por que isso? Melhorou hoje? Não sei, nunca... Não sei porquê, dava um trabalho, coitada de minha avó, sofria tanto para me dar comida. Uma lembrança que eu tenho da infância é eu andando com ela. Ela morava aqui na rua de Maruim
E quando eu saía do Colégio de Salvador, que era ali na Rua de Maruim, ficava com... Minha mãe trabalhava, meu pai também. Então minha avó me pegava no colégio e eu ficava com ela e ia almoçar na casa dela. E uma vez eu não queria comer, era sempre um trabalho da pega para comer, eu comia um pouquinho, a minha avó, vamos aqui, aí me pegou aquelas terapias de vó, né? Vamos aqui que você vai ver agora o que é por passar fome, né? Aí me levou para ver o pessoal catando de um restaurante que tinha aqui na Rua do Maruim, não lembro, não sei se era doce que tinha na época, tinha alguma coisa, para ver o pessoal catando comida do lixo e comendo, e daí... Essa imagem eu tenho até hoje na minha memória. Mas né, sabe que eu também já fiz isso com minha filha? Né? Catando não, mas levar ela, vamos ali ver o povo morando na pobreza para você não reclamar da vida que tem. Aí você não quer comer, você não quer, é isso mesmo. Você não quer comer, mas tem tanta gente precisando e querendo comer e você aí. Mas aí é aos poucos, né? Coisa de criança e aos poucos. Hoje eu gosto de comer, gosto de cozinhar. E aprendi a comer e experimentar de tudo. Muito bem. Breno, a gente soube que Breno sempre foi muito amigueiro, né? Sim. E desde cedo desenvolveu essa paixão pela natureza. Uhum. Conte pra gente, né? A gente aqui do ID e quem nos acompanha em casa, um pouquinho dessas duas facetas de Breno. Então, minha paixão pela natureza, como eu disse, vem desde cedo. Amigos sempre tive muito, sempre fui muito amigueiro mesmo. Então, no colégio, sempre fui aquela pessoa que conversa com todo mundo, sempre tive, assim, interagia com todo mundo. Para mim é muito difícil dizer assim, nossa, quem são seus melhores amigos? Nossa, eu tenho muitos melhores amigos. Eu tenho poucos daqueles que a gente carrega sempre, né? Aqueles que a gente liga no desespero, mas meu grupo de amigos é muito grande. E graças a Deus, me orgulho muito deles. Muitos do Colégio de Salvador que eu trago desde pequeno até hoje. E que permanece, né? Sim. Então, Breno até evita de falar o nome para não esquecer de ninguém. Não, esquecer vai dar confusão. E agora político não é pior ainda. E a paixão pela natureza? A paixão pela natureza vem muito de minha mãe. Minha mãe sempre foi muito do mato, a gente fala. De ensinar a gente a cuidar de planta. Então... meu apartamento é cheio de planta, eu tenho esse amor pela natureza. Então, ter essa preocupação também com o futuro, de não jogar lixo. Na época, né, o pessoal jogava muito lixo pela janela. Minha mãe sempre foi muito rígida nesse sentido e sempre me educou com essa consciência. Então, depois que eu fui para a faculdade, aguçou mais ainda. E daí eu fui começar a estudar as formas, né, enxergar o lixo, o resíduo de outra maneira. Então, foi isso. E hoje eu vejo cada vez mais essa necessidade da gente cuidar do meio ambiente, porque antigamente a gente dizia que era uma coisa para o futuro, mas hoje a gente vê que não é mais, né? Hoje é uma coisa para o agora mesmo. A gente, no próximo bloco, a gente vai entrar justamente nessa questão da escolha, né? Da escolha da arquitetura, do urbanismo, né? Com o Breno. Mas antes da gente encerrar esse primeiro, eu gostaria que você assistisse esse vídeo aqui. Né? Ai, meu Deus! Como mãe de Breno, é muito fácil falar dele, porque ele é uma pessoa muito especial e muito amada na nossa vida. Breno sempre foi um companheiro de sempre, de todas as horas. Uma pessoa muito determinada com todas as coisas que ele faz. Uma pessoa que não nega esforço na hora de ajudar, de chegar junto. Sempre foi um neto maravilhoso, um amigo, um irmão, um sobrinho. Na nossa família, tenho certeza que ele é um querido e que tem uma visão voltada para esse contato com a natureza, para essa consciência de meio ambiente. Só enche o meu coração de alegria e de felicidade. Tenho muito orgulho de dizer que eu amo muito você. Te amo, mãe. Pois é. Essa relação, a mãe resumiu bem, Breno, né? Uhum. Uma pessoa amiga, uma pessoa que sempre está presente, uma pessoa família, né? E Breno, o que diz da mãe? Nossa, é minha maior referência, assim, de pessoa. É o que eu tenho, eu carrego minha mãe no meu coração, assim, sempre. Fui morar fora, né, novo, então a gente sempre teve isso da distância, mas a gente é muito ligado. Então, toda decisão, toda dúvida, qualquer coisa, minha mãe sempre foi muito presente, sempre foi uma mãezona, assim, defendendo de tudo. E não sei, eu digo que minha conexão com ela é de outras vidas. A relação, então, de Breno com os pais sempre foi muito mais de amizade. Sim, de tudo. A gente sempre foi muito
Graças a Deus eu fui criado de uma forma que gostaria que todo mundo pudesse ter sido criado dessa forma. Sempre tive tudo, graças a Deus, nunca passei necessidade, mas meu pai e minha mãe sempre muito presentes, assim, trabalhavam muito os dois, mas sempre presente, sempre educando, sempre deixando a gente livre para escolher o que a gente quisesse, os caminhos, mas sempre ali direcionando e vendo o que era melhor para a gente. Okay. A gente está chegando ao final desse nosso primeiro bloco, a gente retorna já já, hoje o ID conversando com o vereador Breno Garibaldi. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje conversando com o arquiteto e urbanista Breno Garibaldi. Breno, gostaríamos de começar esse nosso segundo bloco agora entrando pela questão da profissão que Breno escolheu. Por que a escolha da arquitetura? Por que a escolha do urbanismo? Foi uma coisa que foi surgindo. Quanto à arquitetura, não, porque meu pai é engenheiro e minha irmã também é arquiteta. Então minha irmã é mais velha do que eu. Fazia arquitetura na UNIT. Quando eu tive que tomar a decisão do que profissão a gente quer seguir. É muito difícil, a gente escolhe isso muito cedo, né? A gente não tem noção do mundo. Mas ela fazia os trabalhos e eu ficava fazendo os trabalhos dela. Maquete, projeto, ficava fascinada. Ficava lá e dizia, não, é isso que eu quero fazer da vida. E meu pai também tinha o sonho de ser arquiteto no início, mas não tinha faculdade de arquitetura aqui, meu avô não tinha condição de mandar ele para Salvador, então ele acabou fazendo engenharia, engenharia aqui em Aracaju mesmo. Então acho que tinha isso também, da gente realizar o sonho dele através da gente, mas eu sou apaixonado por arquitetura e graças a Deus me encontrei nessa profissão. E a mãe não ficou triste não, porque não teve ninguém que quisesse seguir o caminho dela? Minha mãe dizia, faça o que você quiser, só não vá ser professor. Então a gente cresceu com esse trauma dela. A minha filha cresceu também. Mas ela é engraçada, ela é muito apaixonada pelo que ela fazia. Então minha mãe hoje é aposentada, sempre foi muito apaixonada, muito dedicada. A gente via muito isso nela, mas na hora da gente escolher, ela dizia, meu filho, vai ser professor não. Mas depois eu fui fazer mestrado, hoje eu penso sim em lecionar futuramente, se possível. Por que a escolha do urbanismo? Então, na faculdade de arquitetura, a gente pode ir para diversos caminhos, né? Tem gente que trabalha só com interiores, alguns com residência e outros com urbanismo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com arquitetura. Estagiava no escritório de arquitetura lá, gostava muito do que eu fazia. Aí depois me formei e voltei para Aracaju, fui trabalhar na Barra dos Coqueiros. E daí eu comecei a entender as problemáticas da cidade. Como eu sempre estudei as questões da cidade, né, na faculdade, aí agora eu comecei a ver na prática o que dava para a gente fazer. Então aí nossa, a gente está precisando de coisa diferente aqui, a cidade está crescendo de uma forma desordenada, lá no caso da Barra dos Coqueiros, com o boom da ponte. Então, eu disse, não, preciso estudar, preciso ir atrás de alguma coisa. Eu fui fazer um mestrado lá, um mestrado em urbanismo, voltado à participação. Em São Paulo? Em São Paulo, que foi onde eu fiz faculdade. Aí depois terminei esse mestrado, voltei para cá e agora estou na política. Foi mais ou menos, encurtando, né, resumindo a história, foi isso. E essa experiência de Breno, estudar em outro estado, ficar sozinho, longe da família, acostumado a estar ali aquele monte de primo. Sim. Foi uma experiência grande. Foi. Eu sempre gostei de desafios, assim. Eu sempre fui muito disposto a mudanças, a querer trazer novidade. Eu sempre fui apaixonado por Aracaju, mas eu sempre fui buscar novidades, inovações, que eu dizia, não, a gente precisa ir atrás. E São Paulo é a cidade onde acontece tudo, né? Então, acho que não teve escolha melhor para mim do que ter ido estudar lá. Cresci muito, né? Porque a gente vai morar sozinho, novo, com 17 anos, sem morar em São Paulo. Minha mãe, coitada, que a gente muito apegada, ficou doidinha. Você vai morar em São Paulo sozinho? Eu disse, não, vou, mãe, vou e vamos ver o que é que vai dar. Mas eles sempre muito presentes, sempre que podiam, iam. E foi ótimo. Hoje eu fiz grandes amigos lá em São Paulo e tenho até hoje. Tenho o meu escritório também que funciona em Aracaju e em São Paulo com meus sócios, com meu sócio que estudou comigo na faculdade. Então eu não largo São Paulo não, gosto muito de ir lá também. Breno hoje já tem 10 anos, né, de carreira, né, com experiência na área privada e no setor público também. Sim, sim. Né? Por que o foco nas questões ambientais? Então, é a necessidade, né, Sandra? A gente vê que as questões ambientais sempre
sempre ficavam em segundo plano, nunca é prioridade, e a gente precisa retomar isso. Como eu falei, não é uma questão mais de futuro, né? A gente precisa, sim, preservar nossas aves, porque a população a mais carente é a que mais sofre com isso tudo. Então, a gente entender que nossos rios começam ali nos canais, começam ali na boca de lobo, que a gente tem que ter essa consciência de separar seu lixo dentro de casa, porque isso impacta na vida de muita gente, isso é renda para muita gente, e a gente está simplesmente enterrando esse lixo e pagando para enterrar esse lixo. Então, a gente precisa mudar essa chave, sabe? É uma mudança de paradigma, a gente sabe que não é do dia para a noite, mas a gente bater essa tecla todo dia, para que as pessoas tenham a consciência que o que é lixo para você é renda para outra pessoa, né? E se a gente for trazer em dados, apenas 3% do lixo é reciclado. Então imagine que tem 97% aí que a gente poderia estar gerando renda. São bilhões que o Brasil perde por ano por não reciclar lixo. Então é uma coisa simples, né? Que tem mercado para isso, mas infelizmente a gente não enxerga ainda o lixo dessa maneira. Já teve algum projeto que Breno desenvolveu, que foi implantado e assim, que enche Breno de orgulho? Eu cheguei agora, né? Então meus projetos estão protocolados. Não, projeto mesmo na área profissional mesmo. Ah, sim, na área profissional a gente ganhou um concurso em São Paulo de uma casa sustentável, foi um orgulho grande para mim. É um concurso nacional com um monte de gente de arquiteto participando e a gente desenvolveu uma casa totalmente sustentável. Então isso me encheu de orgulho lá no nosso escritório. E também minhas questões de trabalho, eu tento levar essa minha consciência para a arquitetura. Então, levar essa consciência para os clientes, que a gente pode fazer, trazer energia solar, trazer captação de água. Então, são coisas que dá para fazer e que você vai melhorar seu dia a dia, né? E dá para economizar. Sustentáveis, economicamente viáveis. Sim, né? Sim. E hoje não é mais o absurdo que era antigamente, não dá para se fazer. Tá? Tem coisas que dá pra gente fazer dentro de casa e tem que começar por a gente, porque muitas vezes a gente fica esperando do poder público, jogando a culpa para eles, mas muito é da gente mesmo. A gente tem que começar a mudança pela gente, né? Isso mesmo. Além de falar de Aracaju, né, que eu sei que é uma paixão de Breno, qual outro assunto o Breno discute por horas sem perder o brilho no olho? Nossa, eu acho que urbanismo, cidades, é o que eu sou apaixonado. Então, é ver as possibilidades que Aracaju tinha, as potencialidades que Aracaju tem, e ver que tem muito para fazer, que dá para a gente ser referência, e que dá para Aracaju, crescer e se destacar nacionalmente. E a gente vê ainda a gente querendo copiar coisas de outros estados, indo atrás, mas a gente precisa se destacar e ser referência. Filho de engenheiro, né? Uhum. Que enveredou também pela política, né? Breno se inspirou no pai para também sair candidato a vereador por Aracaju. Então, meu pai é político desde que eu tenho 8 anos de idade. Foi a primeira eleição dele para prefeito de Aracaju. Então acompanho ele desde pequeno. Então sempre gostei da política. Ele sempre me passou isso, né? Isso do fazer pelo outro e de enxergar a política como um instrumento de fazer o bem. Eu sempre digo isso, que é uma frase dele e que eu carrego também. Não tá chorando não. Não se preocupe. Mas é isso, e eu me espelho muito nele. Meu pai é uma pessoa que está aí com 6 mandatos como deputado estadual, uma pessoa que tem uma ética, tem um processo contra ele. A gente sabe que é obrigação, mas infelizmente não é o que acontece. Então, poderia apenas ser filho dele e me candidatar por isso, mas não é o que eu acreditava também. Dizia que para eu ser candidato, eu tinha que estudar, tinha que pesquisar, tinha que trazer alguma coisa para Aracaju. Como em qualquer profissão, né, a gente precisa se capacitar. Então, para ser político não pode ser diferente. Então, por isso que eu fui estudar, fazer arquitetura e urbanismo, fazer especialização, mestrado, curso de formação política, para eu poder estar aqui onde eu estou hoje e orgulhar as pessoas que votaram em mim, que me concederam esse mandato. Né? Breno, hoje, agora sim, a gente vai falar de projetos e propostas enquanto vereador. Conte para o pessoal em casa. Breno, hoje, enquanto vereador, o que ele espera colaborar com a cidade e com a população de Aracaju? Espero colaborar muito, espero alcançar as expectativas das pessoas que depositaram em mim um voto de confiança. Então, tenho batido muito na tecla da questão do plano diretor. Então, tenho esses projetos da cidade, que a gente, como eu falei, que a gente vê a cidade acanhada ainda por potencial de Aracaju.
Então as pessoas podem contar comigo, um político atuante que quer a participação das pessoas, que quer vocês junto com a gente, porque eu digo que o papel do cidadão não é só no dia da eleição, né, que a gente precisa da população junto, cobrando, fiscalizando, e a TV Câmara está aqui para isso, né, para trazer a realidade, trazer a realidade, trazer o dia a dia, e é muito importante que vocês acompanhem a gente, acompanhem também através das redes sociais. Eu trago isso muito forte, foi um forte da minha campanha. Então, tem umas pessoas que votaram em mim, que me acompanham no dia a dia, que colaboram, que cobram, dão sugestão. Cobram, dão dica, sugestão. Isso é muito importante. É isso que eu quero, acredito na política dessa forma. E principalmente porque a gente veio de um ano de pandemia, que não podia ir para a rua, bater de porta em porta. As coisas tinham que ser muito contidas, né? Então, a rede social ajudou muitíssimo nisso, né? Sim, ajudou muito. Foi uma forma diferente de fazer política, né? Eu estava acostumado com o jeito tradicional. Com o jeito tradicional de meu pai de fazer política. Eu também entrei querendo inovar em algumas coisas. Não fiz carreata nenhuma na minha campanha. Aí o pessoal usou muita carreata porque no momento de pandemia era o que dava para fazer. Mas eu não achava que era ambientalmente correto a gente fazer carreata. Não concordo com. Fazia um passeio ciclístico. O negócio era caminhar, tentar conversar com as pessoas do jeito que dava, mas eu não conseguia entender o sentido da carreata hoje em 2020, né? Em 2020 a eleição, a gente está fazendo barulho com fogos e tanta gente doente em casa, né? Passando pela pandemia e não vejo isso como um retorno, então acho que a gente precisa também mudar essas chaves no jeito de fazer política. Vamos a mais um depoimento? Agora. Breno era uma criança que sempre gostou de política. Sempre me acompanhou em todas as minhas campanhas políticas, desde os 8 anos de idade. Então isso me orgulha muito de todo o trabalho que ele fez comigo, de todo o trabalho desenvolvido na política. Foi para São Paulo, passou lá 8 anos em São Paulo e quando voltou resolveu ingressar na política e se candidatou a vereador por Aracaju. E graças a Deus ele foi muito bem votado. E ele representa hoje o povo de Aracaju na Câmara de Vereadores. E isso me deixa muito orgulhoso, porque tenho a certeza, Breno está conciliando tudo aquilo que ele aprendeu na política, tudo que ele aprendeu como arquiteto e conseguindo conciliar a arquitetura com a política. E tenho a certeza, com o Breno na Câmara de Vereadores, nós vamos ter uma cidade mais humana e muito mais feliz. Tenho muito orgulho dele, muito mesmo. Assim, é minha inspiração, assim, de político, de como ser ético, de como as coisas devem ser conduzidas, de atenção ao próximo, sabe? Meu pai é a pessoa que atende todo mundo que chega. É isso, esse tempo todo a gente não vê gente falar mal dele. Então, tenho muito orgulho do pai que ele foi, do pai que ele é, e do político que ele é. E é isso, só orgulho. E o pai puxa a orelha de Breno para dizer, olha, vá por aqui, vá por ali, na política? Meu pai, a gente discorda de muitas coisas na política, é normal, eu digo que a gente, mas a gente conversa muito, então ele sempre me deixou muito livre para seguir o caminho que eu quisesse, então ele nunca me impôs nada. Mas claro que sempre direcionou, tenho que ouvir a experiência dele, não tem jeito, né, meu pai tem uma experiência brilhante. Então a gente conversa e troca muita ideia. Ele me escuta, eu escuto ele. E é isso, eu dou muito pitaco nas coisas dele também. Mas sempre foi assim, sempre foi essa relação de troca. Nunca imposição. A gente continua o bate-papo já, viu? A gente está encerrando esse bloco e retornamos já, hoje conversando com Breno Garibaldi. Estamos de volta com o ID Aracaju, que nesta edição está conversando com o arquiteto e urbanista Breno Garibaldi. Breno, a gente vai dedicar esse terceiro bloco agora a falar também de família, tá? A gente já conversou da relação de Breno com o pai, com a mãe, com a irmã, né? E a gente soube também que Breno sempre foi muito carinhoso com os avós, né? Como é essa figura do avô, da avó na vida de Breno, né? Muito presente. Minha avó, hoje eu só tenho uma avó viva,
que é minha avó Vânia, mãe de minha mãe, que mora com eles lá na Atalaia Nova. Então, como eu falei, né, a pessoa que eu tenho, a gente tem uma proximidade, eu penso na minha infância, eu lembro das minhas avós. Tanto minha avó paterna, minha avó Júlia, que faleceu já, minha avó Vânia, meu avô Augusto também, que faleceu recentemente em 2018. Mas é isso, a gente sempre foi muito unido. Então, família para mim é muito importante, me toca muito, assim. Mexa com qualquer coisa, mas não mexa com minha família. Então, deixou presente essa afetividade, sim, né? Sim, muito. Então, é ativa, aguça a memória afetiva de Breno. Uhum. Não, com certeza. Minha infância aqui na catedral, minha avó me levava para missa. Então, a gente sempre foi muito unida. Então, eu era uma criança tranquila. Então, minha avó fala engraçado. Na campanha, minha avó tinha uns vídeos de minha avó falando de mim, a coisa mais fofa do mundo, assim. Tenho muito amor por ela. E ela até hoje tem 93 anos, minha mãe se dedica muito a ela. E digo, hoje minha mãe é a mãe dela também, mas muito orgulho de minha mãe por isso também. Isso é muito bom, a gente ter esse respeito, né? Os mais velhos, os mais idosos, que são as nossas referências, né? Sim. Breno hoje é casado com a dermatologista, né? Com Caroline. As coisas simples que Breno, porque deve ser complicado, né? Ela médica, dermatologista, Breno. Tem a arquitetura, Sim. tem hoje o cargo de vereador, né? Conciliar horário, né? Para estarem juntos. Sim. Quais são as coisas simples que os dois gostam de fazer juntos? Que não abrem mão de jeito nenhum. A gente gosta, tá vendo? Hoje eu gosto de comer, a gente gosta muito de comer, eu gosto de cozinhar, então cozinhar para ela, para mim é um prazer, então eu gosto de estar inventando coisa, que a gente possa ficar junto, tomar um vinho, conversar, isso a gente tenta fazer e não abrir mão disso. A gente sabe que os horários estão muito complicados, porque ela é dermatologista, mas como ela é clínica geral, ela está trabalhando na linha de frente da Covid, no Hospital Primavera, então está muito corrido para ela e está muito corrido para mim também, porque como a gente começou agora, né, meu primeiro mandato, então tentando organizar as coisas ainda, tentando cumprir as agendas. Eu, assim como meu pai, também gosto de receber todo mundo, então é isso. Não tem sido fácil, principalmente para ela, mas eu acho que as coisas estão se organizando aos poucos. A esposa divide a paixão de Breno pela natureza e por animais também? Sim, a gente tem uma gatinha, Elvira, né, que a gente adotou. Elvira estava na pista ali na Aruana, eu passei de carro por cima dela, mas sem atropelar, né, entre os pneus. Aí Carol fez, nossa, eu acho que é um rato, desse tamanho, tinha acabado de nascer. Eu fiz, não é um rato, porque se fosse um rato ia estar correndo, né, tava só mexendo a cabeça. Aí eu fiz a volta, olhando no retrovisor, vários carros passando também por cima dela, assim, ela tava muito certinho no meio da pista. Aí a gente voltou, pegou, a gente levou pra casa do meu sogro e disse, esse é um morcego, senão, que era muito pequenininho. Mas aí hoje tá com a gente até hoje. Teve que dar leite na boca, de mamadeirazinha. Nossa, é um trabalho. E eu não sabia, porque gato recém-nascido, só que tinha as redes sociais. Eu peguei e botei lá e surgiu um bocado de dica, porque a mãe lambe, né, o ânus da gata para ela poder fazer cocô. Eu não sabia, como não tem mãe, a gente tinha que ficar esfregando o algodão molhado para ela poder fazer xixi, fazer cocô, isso várias vezes durante o dia. Então, além de dar mamadeira também nos horários certos, o negócio tem que manter quentinha, porque o risco de morrer é grande, foi um trabalhão. E hoje a Elvira já tem meses ou ano? Elvira foi em agosto, já está quase 11 meses, né? 10, 11 meses. Tá uma gatinha carinhosa. Tá, né? O xodó lá, é a dona da casa agora. Breno, vamos falar da personalidade de Breno. Qual traço que Breno faz questão de conservar da sua personalidade? Traço da minha personalidade. É melhor quando os outros falam da gente que a gente mesmo, né? Mas às vezes a gente, quando chega assim a pergunta, a gente para também para refletir, Sim. né? Assim, eu gosto de justiça, então eu tento ser muito justo nas coisas. Eu odeio injustiça, uma coisa que me tira do sério é ver pessoas sendo injustas com outras pessoas, com outra situação. Desigualdade me incomoda muito, então ver isso me abala muito também. Então,
Eu acho que é isso, eu acho que tento ser o mais justo possível. E quando eu sou injusto com alguma coisa, isso me incomoda, me consome muito. Antes da gente encerrar a nossa entrevista, que mensagem Breno gostaria de deixar para a população de Aracaju, principalmente para os mais jovens, né? Porque Breno hoje tem 32 anos, é um político jovem. Sim. Que mensagem gostaria de deixar? Então, é importante a gente dizer que a política está aí. Então, hoje eu sou uma inspiração para muitos jovens que enxergavam a política de outra forma, que tinham receio da política. Então, hoje eu recebo muito essa troca. Então, fazer com que os jovens se interessem por política, se engajem pela política, porque a política está em tudo, né? A política é nosso dia a dia. Então, é muito importante que eles estejam juntos, participando, buscando saber. Isso eu vejo que está melhorando. Então, a mensagem que eu deixo é que vocês realmente participem, busquem o que está acontecendo na política e tentem contribuir da forma que for. E cobre realmente. A gente sabe que muita gente não gosta de ser cobrado, mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para representar vocês. Então, o seu papel de cidadão não é apenas no dia da eleição. Então, continue. Nem tão pouco só cobrar. Sim, né? sim. Tem que participar. Tem que participar efetivamente. Breno, eu reservei agora para esse finalzinho de programa, né? O nosso último vídeo, que eu gostaria que Breno visse, como uma forma de homenagem, na verdade. Ah, meu Deus. Meu nome é Vânia, tenho 92 anos. Quero falar alguma coisa sobre meu neto querido, Breno. Quando ele tinha 4 anos, eu saí para o comércio com ele, entrei na Altema. Ele pegou uma bola e fez: vovó, você pode comprar essa bola, você tem dinheiro? Ela tinha 4 anos. Eu disse: tenho. Peguei a bola, dei para ele saiu todo feliz com a bola. Quando passamos pela a calçada da catedral, vi o menino, a mãe puxando o menino pela mão, o braço, e o menino chorando muito. Eu disse: vovó, vou dar minha bola. Eu disse: é sua? Ele passou na frente, correndo, na frente da criança, entregou a bola. O menino parou de chorar. Ele voltou: viu, vovó? Ele parou de chorar. Ele está feliz. Ela conta sempre essa história. E lembra, né, com 92 anos, lembrar de uma história de Breno ainda quando era criança, 4 anos de idade. Ó. Não, ela tem um monte de história da gente e dos netos, e ela conta isso super, super orgulhosa. E é isso. É o que eu tento ter. Ela disse: você sempre foi bom, você é essa pessoa, mas muito de mim é dela também. Sabe? Esse traço de ajudar o próximo, de humildade, né? Sim. Eu digo, esse amor pela natureza, você vê esse jardim aí, é o jardim dela, que todo filho chega, traz uma planta para ela, a coisa que deixa mais ela feliz é isso. Aí a gente sempre compra flor, sempre compra alguma planta para levar para ela, e ela fica lá sentadinha, olhando aquele jardim todo dia. Aí todo mundo que chega e faz: não sei quem trouxe uma planta, e você não trouxe nada pra gente. Aí o sorriso dela, quando chega lá com um vaso, vai de ponta a ponta, né? Ponta a ponta, fica toda feliz. Breno, eu gostaria de agradecer em nome de todos da TV Câmara Aracaju, né, esse nosso bate-papo hoje aqui no ID Aracaju. Muito obrigada. Obrigado, Chandra. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Prazer enorme estar aqui, né, falando com vocês, trazendo um pouquinho mais do nosso lado pessoal, do nosso íntimo. E é isso. Obrigado. O ID Aracaju vai ficando por aqui e a gente retorna numa próxima edição com mais uma entrevista cheia de emoção. Até lá!